Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Ice da Review e sejam bem-vindos de volta ao quadro principal do canal, finalmente! Primeiramente eu gostaria de me desculpar pelo longo tempo sem vídeos principais, mas acabou acontecendo muita coisa na minha vida e eu acabei ficando sem tempo. Mas em momento algum eu pensei em deixar o canal pra trás ou abandonei. Estão aí de prova os gameplays e os outros vídeos que eu acabei fazendo nesse meio tempo, como o CG e o Top 5. Então, bora pro vídeo de hoje e vamos voltar pro foco do canal. A história que eu escolhi dessa vez foi Prince of Persia, com a ajuda de alguns amigos e algumas ideias aí, e eu aposto que todo mundo já jogou um game que seja da série e sabe do que eu tô falando. A série ela foi criada por Jordan Mechner e teve seu primeiro jogo lançado em 1989. Apesar dos direitos atuais estarem sob cuidados da Ubisoft, o primeiro game ele era de produção da Brother Band, com parceria com a NCS, e ele foi distribuído pela Konami. A série conta atualmente com 8 games, dos quais eu vou falar hoje, então bora pro review. O primeiro game da série foi lançado em 1989 para Apple II e IBM PC. Ele carregava o título da série no seu nome, ou Prince of Persia, e o game em si não possuía uma história muito complexa. Era o príncipe, ou o Prince, viajando por plataformas para salvar a princesa. E o fato curioso sobre esse game é que seu criador, o Jordan Mechner, usou gravações caseiras do seu irmão mais novo para assegurar que os movimentos do personagem parecessem reais. O foco do game, e o que trouxe bastante fama, é que os personagens do jogo usavam espadas, ao invés de armas de combate longo, como armas de fogo ou raios, o que era muito comum nos games da época, né? O game ele vinha carregado de puzzles e armadilhas mortais, o que acabou se caracterizando como ênfase nos demais games da série e deixou aberto uma ideia para muitas séries distintas baseadas nesse game, como Assassin's Creed. Em 2007, o game ainda ganhou um remake feito pela Gameloft, que foi intitulado Prince of Persia Classic, que foi ao ar no dia 13 de junho para Xbox Live e no dia 23 de outubro para PSN. O segundo game da série chamava Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame. Ele foi lançado em 1993 e se passa 11 dias após o primeiro game. E após se derrotar o Jafar, que sim é o mesmo nome do vilão do Aladdin, o príncipe recebe reconhecimento de toda a Pérsia. Dá pra vocês notarem aí que a história é bem similar com a de Aladdin ou vice-versa. O herói ele acaba recusando toda a riqueza e pede como única recompensa a mão da filha do sultão em casamento. Porém, quando o príncipe chega ao palácio, sua aparência se transforma na de um mendigo e ele acaba sendo expulso do palácio e descobrindo que o Jafar está vivo e voltou atrás de vingança. Então agora a missão do Prince é viajar e derrotar novamente o vilão e correr aí mundos e mundos. O terceiro game da série foi lançado em 99, chamado Prince of Persia 3D, e a história dele é a seguinte: o sultão e seu genro, no caso o Prince, vão viajar para visitar o irmão do sultão. Mas a viagem se torna um pesadelo. O irmão dele captura a princesa e o sultão após matar os seus guarda-costas. A razão da briga seria um desentendimento familiar, pois a princesa havia sido prometida para o filho de Hassan, que era chamado Rugnar. Porém o sultão quebra a promessa permitindo o casamento entre ela e o Prince. E como resultado do tumulto, o sultão acaba sendo morto e a princesa é raptada por Rugnar, que era uma criatura meio humana e meio tigre, como você está vendo aí na tela. E agora cabe ao Prince derrotar o Rugnar e salvar a esposa dele, ou a princesa. O quarto game da série, ele foi um dos mais conhecidos. Ele começou a trilogia no Play 2, que se chamava Prince of Persia Sands of Time. Ele teve até um filme, então vamos lá. O quarto game da série, porém o primeiro a ser produzido pela Ubisoft no caso, foi lançado em 2003 para Play 2 e só algum tempo depois para o Nintendo GameCube. E o game ainda ganhou aquela adaptação pro filme que dividiu bastante a opinião dos fãs. E agora vamos deixar bem claro que o nome do personagem nos jogos continua sendo Prince. Dastan, que era o nome do filme, foi um nome criado apenas pro filme. Nos games o Prince ainda não tinha nome nenhum. A história do game se passa quando o rei Shahraman e seu filho Prince invadem a Índia, buscando poder e derrotam o Marajá com a ajuda de um traidor chamado Vizier. Vizier sabia dos poderes que tinha a Dagger of Time e a Hourglass of Time, e os poderes que elas davam para quem possuísse, né? E que ambas estavam no palácio, por isso ele decide ajudar na invasão
ele se revela um traidor dos persas também, logo quando ele convence o Prince a cravar a adaga na ampulheta gigante e liberar a Sand of Time, que transforma todo mundo em monstro de areia, com exceção do Vizier, do Prince e da Princesa Farah, que eles possuíam os artefatos que protegiam, né? E agora cabe ao Prince, com a ajuda da Farah, derrotar os monstros e absorver a areia para trazer o mundo de volta ao normal. O game ele ainda conta com várias voltas no tempo e com aproximação constante entre o Prince e a Farah, que eu não vou contar aqui para não dar spoiler para quem tiver vontade de jogar. Ele foi o primeiro game que conseguiu com sucesso trazer os puzzles e a batalha dos games para o modo 3D e deu força total para a criadora manter a série. E como eu disse, eu não vou aprofundar muito na história para não quebrar a ideia de quem ainda tem vontade de jogar, e quem quiser aí pode emular no Play 2, é muito bom o jogo. O game seguinte da série chamava Prince of Persia Warrior Within. Ele foi lançado em 2004 e possui uma história um tanto quanto confusa, pois assim como em Sands of Time, ele é repleto de viagens no tempo que o jogador só entenderia jogando o próprio game. Mas eu vou tentar me aproximar um pouco do foco do game para vocês entenderem. Warrior Within se passa 7 anos após a suposta invasão da Índia, que teria acontecido no jogo anterior, e após o Prince escapar do seu destino, ele passa a ser perseguido por um monstro chamado Darka, conhecido como Guardião da Linha do Tempo. Por ter escapado do seu destino, o monstro tenta segurar com que o Prince morra como ele deveria ter morrido. E o Prince acaba sendo destruído por um homem conhecido como Old Man no game, para ir à Island of Time, local onde as areias do tempo foram criadas, para tentar impedir que elas sejam criadas por meio de viagens no tempo. É um pouco confuso. Ao chegar na ilha, o Prince é atacado por Shed, que o lança no mar. E após alcançar as areias da praia, o Prince segue buscando sua inimiga e encontra ela num portal lutando contra uma mulher de vermelho. Shad acaba sendo derrotada e a mulher de vermelho dá as costas ao Prince, pouco se importando para a presença dele. Mais tarde, no seu segundo encontro com a mulher, ela revela o seu nome como sendo Kaelina e entrega ao Prince uma espada que dará acesso às duas torres, onde fica o mecanismo para abrir a sala do trono. Durante o caminho, o Prince ainda é perseguido por Darka e uma criatura de olhos azuis brilhantes. Em um encontro com Darka, ele acaba capturando a criatura e deixando o Prince vivo. E mais tarde, após liberar as travas da sala do trono, o Prince descobre que Kaelina, na verdade, era a Imperatriz do Tempo, e a criatura de olhos brilhantes era ele mesmo quando transformado em Sand Wraith por usar a Mask of Wraith, uma máscara que permitia o poder da coexistência consigo mesmo em diferentes épocas do tempo. Prince agora tinha que fazer com que o Darka capturasse a sua versão passada para que ele pudesse voltar à forma humana. E após descobrir que as areias do tempo eram feitas dos restos mortais da Kaelina, o Prince acaba desistindo de matá-la, e isso dá ao jogador dois finais diferentes. Um onde Kaelina morre e Darka absorve ela, e um onde o Prince e a Kaelina derrotam o monstro e partem juntos para a Babilônia. Esse é o final certo porque é o começo do game seguinte. O game seguinte foi chamado de Prince of Persia: The Two Thrones. O game terminava a trilogia The Sands of Time e foi lançado pela Ubisoft em 2005 com o título The Two Thrones, como eu disse. Porém, ele teve conversões para o PSP e para o Wii em 2007, sendo rebatizado como Rival Swords. O game se passa exatamente após o fim de Warrior Within, quando o Prince e Kaelina retornam para a Babilônia, e após perceber que a cidade está destruída, seu barco é atacado e Kaelina é raptada. No decorrer do game, ainda se torna visível que, devido aos esforços de Prince para evitar que as Sands of Time sejam criadas em Warrior Within, os eventos do primeiro game da série nem chegaram a acontecer. O que significa que Vizier ainda está vivo e com duas relíquias em posse, a Dagger of Time e o Bastão Mágico. E agora ele está em busca das Sands of Time, para se tornar imortal. Ao ser percebido, Prince acaba sendo interceptado por subordinados do Vizier e amarrado com um chicote. Vizier mata Kaelina e libera as Sands of Time, que acabam alcançando todos os presentes, inclusive o braço ferido de Prince. Vizier ainda se autogolpeia com a Dagger of Time, tornando-se o imortal Zurvan, o deus do tempo. E Prince adquire sua personalidade sombria chamada de Dark Prince no game, caracterizada por uma voz interior que tenta convencer os protagonistas que os dois são as mesmas pessoas. No game você ainda conta novamente com a ajuda de Farah, que não se lembra de Prince devido ao fato das ocorrências serem anuladas por ele em Island of Time.
No decorrer do game, Prince ainda derrota Zurvan e luta contra Dark Prince dentro da sua própria mente. Porém, como esse é o último game da trilogia, eu decidi não falar toda a história dele. Pra quem quiser jogar, ele é um pouco mais atual, então quem quiser emular pode ficar à vontade. O game seguinte chamava Prince of Persia e ele foi lançado em 2 de dezembro de 2008 para Xbox 360 e para o Play 3, e trouxe consigo o título do primeiro game da série, como é bem visível. No game, assim como em todos os outros demais da série, você controla Prince, que após uma tempestade de areia conhece Elika, que pede a ajuda de Prince para derrotar o vilão Ahriman, que estava dominando a região, com suas trevas e reganhar o poder da Árvore da Vida, purificando solos férteis da região. No decorrer da história, ainda se torna visível que Elika já teria falecido e seu pai teria feito um pacto com Ahriman. Seria a vida da garota em troca da liberdade do monstro. Entre tantas reviravoltas, o game termina com Ahriman livre e Elika e Prince fugindo do monstro. O game também ganhou um spin-off para Nintendo 3DS que foi rebatizado de Prince of Persia: The Fallen King. O atual último game da série chama-se Prince of Persia: The Forgotten Sands. Ele foi lançado no dia 18 de maio de 2010. O game foi criado para preencher a lacuna deixada entre The Sands of Time e Warrior Within, que tem um intervalo de 7 anos entre as suas histórias. A história gira em torno de Prince e seu irmão Melik. Prince viaja ao encontro do irmão para aprender sobre liderança, e ao encontrar seu irmão praticamente perdendo uma guerra, o vê libertar o exército de Salomão, usando um selo mágico. O exército é feito por várias criaturas feitas de areia. Prince e Melik têm que cada um ficar com metade do selo, o que impediria que os dois virassem estátuas, e também permite absorver o poder dos inimigos que eles derrotarem. Porém, esse poder sobe a cabeça de Melik, que desiste de selar novamente o exército por querer mais e mais poder. Prince então precisa juntar as partes do selo e derrotar Hatashi, que seria o Jin e o líder do exército de Salomão. Prince ainda conta com o auxílio de Razia, uma outra Jin, que o auxilia a derrotar Hatashi quando esse toma corpo do seu próprio irmão, Malik. E no fim da batalha, Prince ainda reencontra Malik à beira da morte, que diz para dar um recado para seu pai, que Prince seria um bom líder. Malik acaba morrendo em seguida e o Prince volta ao encontro do seu pai, o que acontece daí os fatos de Warrior Within. Galera, esse foi o vídeo, mas antes de eu terminar, eu quero explicar um termo para vocês aqui, para não deixar passar em branco, certo? Razia e Hatashi eram Jins, e eu não posso terminar o vídeo sem explicar o que era um Jin, para não ficar tudo perdido e o pessoal não ficar vendo as coisas aí. Jins são seres espirituais maléficos ou benéficos que possuem o poder de presidir o destino das pessoas e das cidades das quais têm domínio. Razia ajudou Prince, pois ela protegia o reino, e ela coloca sua alma na espada para matar Hatashi, pois apenas a alma de um Jin pode derrubar o outro. Essas criaturas elas foram criadas por Deus num período entre a criação dos anjos e a criação do homem. E o mais famoso Jin conhecido seria Iblis, criado da chama do fogo vivo, conhecido como Senhor da Luz, ou no ocidente, Lúcifer. A origem dos Jins fica bem explicada no Alcorão, que seria o livro sagrado dos muçulmanos, e eu vou deixar uns trechos aí na descrição que falam sobre o Jin. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de retorno. O meu agradecimento a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui, ao pessoal que me deu a ideia desse vídeo. Eu espero que vocês realmente gostem do nosso trabalho. Se gostaram, deixe seu curtir aí, se inscreva no canal. Aí do seu lado tem os últimos vídeos da gente, pode ficar à vontade para dar uma pesquisada. E se você quiser entrar em contato comigo, aí na descrição tem os links do Face, do WhatsApp e do Twitter. Então é isso, eu sou o Ice, sejam bem-vindos ao Review e até a próxima.